Remanescentes APE. É um prazer ter você aqui junto conosco novamente para mais uma vez estudar sobre a Palavra de Deus. Nessa manhã eu quero mandar alguns abraços. Um abraço para a Rejane aí da Igreja Central do Paudalho. Um abraço também para a sua prima, a Ana Lúcia. Assim também como os todos aqueles que são membros aí da igreja da IESD de Paudalho. Um abraço também para a IESD aí da Asa Branca, aqui também em Paudalho, Guadalajara e Xanduoro e Primavera, e também a igreja de Belém, e para todos os membros dessa igreja. Um abraço também aí para você aí lá da Bahia, da IESD de Abaré. Um abraço para você da IESD lá em Xorroxó e em Bó, Bahia. Então um abraço para todos os adventistas aí que estão ligadinhos nesse canal. Hoje nós vamos estudar sobre Jesus e o sábado. Sabe, algumas pessoas elas dizem que Jesus não guardou o sábado, ou nós cristãos que seguimos a Jesus não temos a obrigação ou a obrigatoriedade de guardar o sábado, porque nada no Novo Testamento menciona o dia de sábado ou faz qualquer menção a esse dia que nós deveríamos guardar ou não deveria guardar. Então nós vamos ver hoje aqui se realmente o cristão hoje, seja ele adventista, seja ele batista, seja ele assembleano, seja ele metodista, seja ele testemunho de Jeová, não importa. Nós vamos entender aqui se realmente o cristão em si, ele deve ou não guardar o sábado, se ele deve ou não seguir esse mandamento. E nós vamos ver aqui também qual é o problema, né? Ou por que as pessoas não guardam o sábado. Então, fique ligadinho aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário aqui embaixo, ative o sininho de notificação, né? Deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo para as pessoas que ainda não conhecem e aquelas que dizem e que ensinam que o sábado não deve ser guardado, que realmente Jesus não guardou o sábado. Então nós envie esse vídeo para ela e vamos examinar a palavra de Deus. Primeiramente nós vamos orar para que Deus nos dê iluminação e a gente compreenda aquilo que nós vamos ver. Ore comigo. Querido Deus, nesse momento estamos com a sua palavra aberta e pedimos ao Senhor sabedoria e entendimento, mas acima de tudo iluminação para entender aquilo que a tua palavra irá nos revelar. Que a gente possa estar com o coração humilde para entender e praticar, colocar na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E aí, Jesus guardou, não guardou, ele quebrou, transgrediu, anulou, ele acabou com o sábado, ele não obrigou, não deixou para a igreja a obrigatoriedade de guardar o sábado não precisa ser guardado porque Jesus não guardou, Jesus modificou. Como é que fica essa história? Queridos, alguns grupos religiosos, eles ensinam, eles falam, eles advogam que o sábado não precisa ser guardado porque Jesus não guardou. Porém, a primeira coisa que nós vamos ver é Jesus, ele era carpinteiro. Isso ninguém pode contestar. O ofício, o trabalho de Jesus era na carpintaria, ou seja, José era carpinteiro e quando José morre, Jesus fica com a carpintaria, né? E ele é conhecido como carpinteiro, ou filho do carpinteiro, né? A palavra de Deus diz em Mateus que quando Jesus curou os fariseus, eles disseram: não é este o carpinteiro, filho de José? Então, Jesus era conhecido pelo seu ofício, pela carpintaria, pelo seu trabalho, ele era carpinteiro, né? Porém, qual era o costume de Jesus? Onde Jesus estava todos os sábados? E eu quero ler com você o que está em Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 16, nos diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado,
entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro da lei do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Perceba uma coisa: o texto bíblico diz que era costume de Jesus. Espera aí, se eu digo para você, olha, é teu costume fazer isso, eu estou dizendo que é um hábito seu. Estou dizendo que aquilo já faz parte do seu cotidiano. É algo que você está habituado a fazer. É algo que você faz cotidianamente, corriqueiramente. Você percebe? Segundo o seu costume. Era costume de Jesus todos os sábados estar na sinagoga. E o que é que se fazia na sinagoga? Lia-se a palavra de Deus, estudava-se a palavra de Deus. A mesma coisa que se faz hoje na igreja. Você vai para a igreja escutar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Então, todos os sábados Jesus estava na sinagoga. E neste sábado, diz a Bíblia, que Jesus foi o pregador. Jesus foi o ministrador que ministrou a palavra. Agora veja um detalhe: não é todo mundo que vai para a igreja pela primeira vez e vai pregar. Eu creio que não acontece isso na sua igreja. As pessoas que pregam são pessoas que estão aptas e foram designadas para aquele trabalho, para aquela função. Presbítero, ancião, diácono, evangelistas, pastores. Não é todo mundo que vai para a igreja e não é todo mundo que prega. São pessoas que foram qualificadas, são pessoas que foram chamadas. E nesse dia Jesus foi quem ministrou, ou seja, então já era algo que Jesus estava acostumado a fazer. Não era todo mundo que pregava na sinagoga. Você deve saber disso. Não era todo mundo que subia no púlpito na sinagoga para ensinar. Primeiro que na sinagoga ali estavam os doutores da lei, os intérpretes da lei, os herodianos, os fariseus, os saduceus, pessoas que foram grandes opositores de Jesus. Então veja, não era todo mundo que entrava na sinagoga para pregar, mas a Bíblia diz que era costume de Jesus ir para a sinagoga pregar, segundo o seu costume. Então, Jesus de fato, ele guardou o sábado. Mas vamos ver outra coisa melhor ainda. Agora vá para Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Veja que interessante. Novamente, a Bíblia vai dizer que Jesus está na sinagoga. A partir do verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga. Novamente a Bíblia diz que Jesus estava em uma sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a diante e disse-lhe: mulher, estás livre de tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Os chefes da sinagoga indignavam de ver que Jesus curava no sábado, e disse à multidão: 6 dias. Olha o que a Bíblia vai dizer, meu querido, para mim e para você agora. Veja o que a Bíblia vai dizer. Versículo 14. O chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga? Os fariseus, os herodianos, os saduceus, os intérpretes da lei e aqueles que ministravam a lei para as pessoas.
Os chefes da sinagoga indignaram ao ver que Jesus curava no sábado e disseram às multidões: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neste dia para seres curados e não no sábado. Os fariseus reconheciam que Jesus tinha poder para curar, mas a questão não era a cura, a questão era o dia que estava se fazendo a cura. Disse-lhe, porém, o Senhor, Jesus agora vai falar: hipócritas, cada um de vós não depende da manjedoura no sábado? Se o boi ou o jumento parar-vos a beber, por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa há 18 anos? Tende ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todo o glorioso feito que Jesus realizava. Você consegue compreender? A gente entendeu que Jesus, ele fazia a obra no sábado porque era costume dele, então ele guardou o sábado. É ensinando para Israel, é ensinando para o povo, ensinando principalmente para a liderança da igreja naqueles tempos, qual deveria ser a atitude daquele povo em relação ao sábado. Veja, as pessoas dizem assim: você come no sábado? Sim. Não há nenhuma proibição de se comer no sábado. Não deve se trabalhar no sábado. Eu pergunto para você: comer é trabalho? Comer não é trabalho, querido. Comer é a necessidade física. Você está alimentando uma necessidade física. Se comer é trabalho, então por que você não recebe por comer? Se comer é trabalho, você já deveria ter a carteira fechada, né? Já deveria estar aposentado por vários anos aí de trabalho, porque desde que você nasceu, você se alimenta, você come. Desde que você nasceu, você mamou. Você estava se alimentando. Então a primeira pessoa que deveria fechar a sua carteira era a sua mãe. Se comer é trabalho, porque você não tem a carteira fechada. Você não recebe PIS por tempo de trabalho comendo. Você está entendendo? Jesus guardou o sábado, mas a pergunta fica: nós deveremos guardar o sábado? Os cristãos precisam guardar o sábado? Para isso nós vamos ler Atos. E nós vamos abrir no livro de Atos e nós vamos ver se realmente devemos ou não guardar o sábado. E Atos fala, né, sobre... O livro de Atos é o relato da igreja primitiva, né? É o relato da igreja apostólica que Jesus deixou, né? Que foram guiadas pelos apóstolos. E será que a igreja apostólica guardou o sábado? Será que isso é invenção dos adventistas do sétimo dia? Ou será que realmente a Bíblia ensina, né, que devemos guardar o sábado? Veja, Atos capítulo 17. A gente vai ver qual era o costume do maior líder do Novo Testamento, Paulo. Atos capítulo 17, verso 1 e verso 2 nos diz assim: tendo passado por Anfilípios e Apolonia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, veja bem, de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com ele acerca das Escrituras. Qual era o costume de Paulo? Ir para a igreja no sábado.
Paulo chegou em uma cidade que tinha sinagoga e ele foi para a sinagoga no sábado. A Bíblia está dizendo, era costume de Paulo, e segundo o seu costume, ele foi para a sinagoga e por 3 sábados ele arrazoou com o chefe da sinagoga para a palavra de Deus acerca das Escrituras. Agora veja o capítulo 18, querido. A partir do verso 1 até o verso 4 diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá entrou certo judeu chamado Aquilas, natural de Pato, recentemente chegado da Itália, com Priscila sua mulher, e à vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, aproximando-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles e trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Olha a profissão de Paulo. Paulo fazia tendas junto com Priscila e Aquila. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Queridos, você percebe que Jesus era carpinteiro, mas Jesus todos os sábados estava onde? Na sinagoga. Paulo era fazedor de tendas, mas todos os sábados Paulo estava onde? Sinagoga. Então o costume de Jesus, o costume de Paulo era estar na sinagoga. O costume da igreja primitiva era estar na sinagoga todos os sábados. A igreja guardou o sábado. Paulo guardou o sábado. Jesus guardou o sábado. Por que você não pode guardar o sábado? Eu vou dizer qual o problema. Porque a igreja hoje, a maioria das igrejas hoje, neopentecostal, carismática, protestante, não guarda o sábado. É simples. As igrejas hoje não guardam o sábado porque o sábado não traz dinheiro para a igreja. As igrejas hoje são movidas pelo dinheiro. A ambição tem tomado conta da igreja. A ambição tem tomado conta dos pastores. Pergunte ao seu pastor quanto ele ganha. Pergunta ao seu pastor para onde vai os dízimos que a igreja recebe. Você hoje tem um comércio religioso onde você e eu é o produto. Quanto mais a igreja tiver membro, mais a igreja vai ter dinheiro. Hoje você tem no meio evangélico uma briga em busca de dinheiro, em busca de mais pessoas que possam doar mais. Você entende por que as pessoas não guardam o sábado? Primeiro, elas não guardam o sábado porque não quer. Segundo, não há nada na Bíblia que diga que você não deve guardar o sábado. Terceiro, as pessoas não guardam o sábado porque não seguem a palavra de Deus. E se não seguem a palavra de Deus, não tem o amor de Deus na vida. Não pode ser discípulo de Jesus. As pessoas que não estão guardando o sábado, você não é salvo, você não vai ser salvo por não guardar ou por guardar o sábado. Guardar o sábado não te dá a salvação. A única coisa que nos garante a salvação é a morte de Jesus na cruz. Mas a morte de Jesus na cruz não invalidou a guarda dos 10 mandamentos. Eu pergunto para você agora, seja você da Igreja Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Testemunho de Jeová, eu faço uma pergunta para você agora. Responda essa pergunta, deixa aqui embaixo no comentário. Se um membro da tua igreja adulterar, pecar, se ele roubar, aonde na Bíblia a tua igreja tem o direito ou a possibilidade de julgar o irmão, disciplinar o irmão? Responda para mim. Aonde? Aonde na Bíblia diz que roubar é pecado, que adulterar é pecado,
que matar é pecado. Eu acredito que você vai para o Antigo Testamento. Mas se a sua igreja ensina que o Antigo Testamento não vale, então por que a sua igreja disciplina as pessoas que mentem, as pessoas que adulteram, as pessoas que falam contra as outras, ou falso testemunho, as pessoas que cobiçam? E deixa eu ler um texto para você, para nós encerrarmos esse assunto. Romanos capítulo 7. Olha o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 7, verso 7, vou ler alguns versos para você. E Paulo ele diz assim, olha: que diremos, pois? É a lei pecado? Que dizer? É os 10 mandamentos pecado? Está errado guardar os mandamentos? A igreja não deve guardar os mandamentos porque é pecado? É a lei pecado? Paulo pergunta e Paulo vai responder: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido a cobiça ou o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Paulo pergunta: é a lei pecado? Não. A lei não é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E o último verso está no capítulo 3, versículo 31 de Romanos, e Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé, já que vivemos na dispensação da fé, na graça. Paulo vai dizer: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, querido amigo evangélico, assembleano, batista, testemunho de Jeová, aonde, porque sua igreja disciplina o membro quando erra, se os 10 mandamentos não valem mais hoje para a igreja? Você entendeu? A questão não é os 10 mandamentos, a questão é o 4º mandamento, a lei do sábado, o mandamento do sábado. Uma igreja segue 9, mas não segue os 10. Tiago capítulo 2, a partir do verso 10, nos diz: aquele que guarda toda a lei, tropeça em um ponto, pecou em todos. Não adianta guardar somente 9, você precisa guardar os 10. João 14:15, Jesus disse: se você me ama, guardará os meus mandamentos. João 15, verso 10, aquele que me ama deve guardar os mandamentos. Assim como eu tenho guardado os mandamentos, e no amor do meu Pai eu permaneço. Então Jesus guardou os mandamentos, Ele mesmo diz isso. E eu e você também precisamos guardar os mandamentos, inclusive o sábado. E para a gente encerrar, eu queria que você anotasse esse texto, lesse esse texto e perguntasse ao seu pastor por que você, a sua igreja não guarda o sábado. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 8 e 9, diz assim, veja bem: ora, se Josué, aquele que ficou no lugar de Moisés, lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Resta para mim e para você um repouso sabático. Ainda resta um repouso, um sábado para ir você guardar. Que você possa ter compreendido que Jesus guardou o sábado, era costume de Jesus. Paulo guardou o sábado, a igreja guardou o sábado, era costume dos líderes apostólicos estarem na sinagoga no sábado. Tanto Paulo como Jesus trabalhavam, mas eles estavam na sinagoga. Então, a Bíblia nos diz que Deus guardou, Jesus guardou, os patriarcas guardaram, a igreja guardou, e nós precisamos guardar. Um abraço, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar o sininho de notificação. Envie esse vídeo para o teu amigo, para o teu colega que acha que o sábado não deve ser guardado, e vamos compartilhar e viralizar conhecimento. Em nome de Jesus, eu espero você amanhã. Amanhã nós vamos estar estudando um pouquinho sobre dízimo. Deve ou não um cristão dizimar? Porque Deus pede o dízimo. Existe cristão que não dizima. O que isso tem implicação com a nossa salvação?
Amanhã nós vamos entender um pouquinho mais sobre os dízimos e as ofertas, se tem ou não implicação com a nossa salvação. Eu espero você amanhã, em nome de Jesus.